Noite 94. Alô, alô Natal, alô Brasil, alô mundo, está no ar Noite 94, mais uma semana, já passamos aí da metade de agosto, hoje são 16, para você uma excelente semana, sejam todos bem-vindos, você do rádio, acompanhando aí através da 94,3 MHz e você também pelos aplicativos. Falando neles, é bom você adicionar a gente, @94FM, Rádio Cidade, se inscrever também no nosso canal, youtube.com/94FM, Rádio Cidade. Está no ar Noite 94, a apresentação dele, Olivan Lima, com toda a sua experiência, e o seu amigo aqui que vos fala, Juninho Cabral. Olivan, tudo certo aí com você? Trabalhou, eu sei, trabalhou no domingo também. Tudo bom com você, Olivan? Pois é, tudo na paz, né, Juninho? Boa noite pra você, boa noite aos ouvintes, também aos telespectadores da 94 FM, mais uma Noite 94. Segunda-feira, comecinho de semana, hein? Pois é, Juninho. Semana. É. Como eu disse, o mês está voando, já passamos da metade, hoje são 16. Olivan, hoje são 2 convidados e gentilmente aceitaram o nosso convite. Eu vou conversar com Ana Cláudia Florencio e o doutor Francisco das Chagas Pinheiro. Vamos falar sobre o SUVAG. E você tá me ouvindo bem? Eu espero que sim. Bom, eu quero desde já agradecer aos dois por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pela participação de vocês hoje aqui. Boa noite a todos os ouvintes, agradecer o seu convite e dizer sempre que o SUVAG está à disposição nesses 40 anos de SUVAG, nessa história. Então, que bom, 40 anos 40 já. anos, né? Muita estrada. Juninho? Oi, Olivan. Só dá uma melhoradazinha na câmera. Da câmera do Isso. doutor Francisco, pronto. Assim ficou bom? Tá bom, ok. Ótimo, tá certo. Ana Cláudia, sua vez de mandar um abraço aí para os nossos ouvintes e telespectadores. Obrigado por ter vindo também. Obrigada, Juninho. Boa noite a todos. E com a grande satisfação da gente estar aqui, falar um pouco aí do Centro SUVAG, da instituição aí, como o doutor Chaguinhas bem colocou, 40 anos de sua fundação, né? De sua história, de uma história muito, muito linda que vocês vão conhecer agora. Um pouco mais da história do Centro SUVAG. Que bom. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Doutor, ela falou Chaguinhas. Beleza. Bom, o senhor, formação, o senhor é dentista. Sou cirurgião dentista. Certo. Como é que surgiu o SUVAG, né, que já tem 40 anos? Fale um pouquinho do nascimento do SUVAG, o que é o SUVAG para quem está nos ouvindo, nos acompanhando? O SUVAG é uma instituição sem fins lucrativos que cuida da reabilitação de surdos. É um centro de saúde auditiva. E ele surgiu, o Centro SUVAG, em função do que aconteceu no meu terceiro filho. Foi uma menina, Mônica, e ela nasceu com poucos meses, 6 meses, nós começamos a notar que ela não escutava. E depois, o diagnóstico realmente foi difícil ou vocês perceberam que ela já tinha problema? Percebeu porque às vezes a gente batia palma, gritava, chamava e ela não atendia. Aí com 4, 6 meses, os tios dela começaram a notar e ela tem alguma coisa. Então eu procurei quem? Aí então a sorte que a doutora Joaquina, que era otorrino, e ela olhou e não tinha o aparelho para um audiômetro. Tinha o navio Hope aqui, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, sim. Então tinha um médico, mas ele tinha um equipamento muito pequeno que não deu para... Aí o que foi que aconteceu? Eu tive que ir a São Paulo. Buscar um diagnóstico mais preciso. Aí fui fazer os exames lá, a doutora Joaquina tinha uma amizade lá, conhecia, e levou, eu fui com ela, com Mônica, e fui atendido pelo doutor japonês, doutor Osamu Butugan. Ele fez o exame Bera, que essa aí é professora nesse exame. E veio o resultado, que era uma surdez severa, profunda. E aquilo foi um choque, né, eu fui com a esposa, né?
E voltamos, ele disse: você tem que vir para a sua cidade e procurar a reabilitação dela. E aqui, o que tinha de fonoaudióloga, tinha uma da Algodoeira São Miguel, uma inglesa. E eu fui a ela Morag. E ela começou a fazer uns testes com Mônica. E depois ela teve que ir para a Inglaterra, foi casar. Ela era noiva e foi casar. E eu fiquei aqui, sem procurava sem... e procurava tudo. Encontrei João da FUNAC. E João me disse que começou a vender os aparelhinhos e dentro do carro eu colocava fone de ouvido para ver se ela escutava. E daqui eu não tinha condições, né? E outra coisa, os colégios não aceitavam aluno surdo, né? Só teve um, foi o Colégio Imaculada Conceição. E eu, através de João, esse vendedor de aparelho, me informou do SUVAG em Recife. Eu fui lá e procurei, matriculei a menina e comecei a frequentar. Ia de 15 em 15 dias. Uma viagem para Recife. E tive uma oportunidade de conhecer o professor Mladen Lovrik, um iugoslavo, que ele era professor linguístico, não é isso? Isso. E ele, através da diretora, conversou comigo e disse: vocês podiam fundar um centro em Natal. Nós temos os equipamentos usados, compramos os novos e nós preparamos a reabilitadora, deu toda. E eu voltei aqui para Natal, procurei. Eu trabalhava no SESC como dentista e procurei Antônio Luiz de Medeiros, que era cunhado de Vilma de Faria, esposa do governador Lavoisier Maia. E ele me levou até a casa dela. E ela, que era secretária de Ação Social, e prestou todo, disse: olha, vou dar todas as condições, né? Assistência. E providenciou o estatuto. Isso eu já frequentava também Recife com outras pessoas que tinham surdez, a filha. E ela ajudou. Hélio Vasconcelos foi um advogado que fez o estatuto do SUVAG. E nós fundamos o SUVAG, 12 fundadores. Isso em que ano? 1900? A menina nasceu em 75. Teve aquele processo todinho. E nós tivemos que juntar todos os pais que tinham filhos surdos aqui para a gente poder começar a fundar. Aí em 81 isso. foi fundado o SUVAG. 12 fundadores, 12. Que bom. No dia 28 de agosto 28 de 1981. Faz 40 anos. O SUVAG está fazendo esse ano 40 anos, né? Que bom. O SUVAG, ele começou ali na Ângelo Varela, né? Uma casa alugada. Depois o SUVAG foi para a Rua Pudim, uma casa cedida. Lá ele ficou também na Pudim e até em 2001, no dia 27 de novembro, né, doutor Chagas? Dia 27 de novembro de 2001, o SUVAG teve a sede própria, que é na Avenida Lima e Silva. Hoje a Avenida Lima e Silva. Antes da sede própria, você tem que ver para conseguir esse terreno para construir. Sim, foi cedido. Ela relatou até a Rua Pudi, e da Rua Pudi nós conseguimos o terreno com quem Vilma de Faria, que era a prefeita de Natal. E passamos 10 anos para construir essa sede. 3.000 metros de área, né? Isso. Tudo doação, enorme. Tudo doação. Tudo. Porque o SUVAG é uma instituição filantrópica. Sim. Totalmente SUS. Graças ao SUS. Graças ao SUS. SUS é tudo, é o melhor plano. Totalmente gratuito. E como o doutor Chaguinhas bem colocou, o exame que ele saía daqui de Natal para fazer em Recife, hoje o Centro SUVAG faz. Hoje o Centro SUVAG tem... E é uma referência. É uma referência. O Centro SUVAG... Referência do Nordeste hoje. Isso. O Centro SUVAG, ele começou só com a parte de reabilitação auditiva. Hoje o Centro SUVAG, ele tem a parte de diagnóstico auditivo e a parte de reabilitação auditiva. Ana Cláudia, que é fonoaudióloga, e qual a sua função lá no SUVAG, Ana? Além, é claro, da sua função como profissional fonoaudióloga.
Sou fonoaudióloga, eu faço também teste da orelhinha, o Bera, que o Dr. Chaguinhas falou anteriormente, e hoje eu sou a coordenadora do diagnóstico do Centro Súvag. Bom, pela história, Dr. Chagas, ele saiu daqui, foi para Recife para buscar um diagnóstico, para começar um tratamento da filha. São Paulo primeiro, depois Recife. Foi uma batalha. Agora, hoje, tudo mais fácil, graças a Deus, em primeiro lugar. Ninguém precisa sair mais daqui. Graças a Deus, Essas pessoas que o senhor citou, entre elas, saudosa Vilma, enfim, deu esse apoio para o Súvag. Terreno para a construção foi ela bom. Que graças cedeu. A Deus. E teve uma passagem que eu gosto de relatar, porque nós começamos com e o engenheiro a construção do prédio, e teve no mês de junho nós convidamos ela para ir até que já estava a parede e já levantada a estrutura, todo tijolo, só estava no tijolo, e ela disse: e o que é que precisa para concluir? Eu disse, chamei o engenheiro, ele disse 200 mil. Ela disse: eu vou dar 100 e vou conseguir com Garibaldo, que é o governador, dar os outros 100 e vocês terminam. Foi uma maravilha. Que bênção, graças a Deus. Fez uma faixa assim, Dona Vilma, realiza o nosso sonho, né? E aí esse sonho foi concretizado, né? Então hoje o Súvag, ele é referência. Hoje ninguém precisa sair de Natal, do Rio Grande do Norte, para ir para outros estados para fazer exame. Não precisa. Hoje o Centro Súvag atende desde o recém-nascido ao idoso. Que bom. Então o Centro Súvag... de 0 a 100 anos. Exatamente. Então... Agora, esse caminho que o Dr. Chagas percorreu, isso tudo, claro, as pessoas empenhadas... Não foi só uma, claro. Muitas pessoas. Agora, isso resultou, é claro, no nascimento do Súvag aqui, também se espelhando no que já funcionava em Recife. Isso, do sucesso. Agora, ele teve coragem. Muitos pais, eu lembro que na minha adolescência, eu me deparava com algumas situações que os pais, quando descobriam o problema do filho, ele meio que guardava o filho, escondia aquele problema. Isso. E o senhor teve essa coragem de enfrentar, não é verdade? Agora, hoje, claro, mudou muito. Dadas as devidas proporções, Ana, como funciona hoje a família para buscar o Súvag? Qual é o atendimento que vocês fazem? Eu estou fazendo esse questionamento porque a gente tem uma audiência espalhada por todo mundo, mas a gente se refere também às cidades do interior, que às vezes a pessoa não tem uma condição financeira, tem um receio de se deparar aqui em Natal e não ser atendido, mas o Súvag, como a gente fala, é um centro de referência. Isso, um centro de referência que atende todos os pacientes totalmente gratuito, né, pelo SUS, de recém-nascido aos idosos. Então, os pacientes que residem em Natal, eles podem ligar para o Centro Súvag, marcar consulta. Qual é o número? É o 3605-2477 e tem o 3605-0303. Esses são os telefones. O WhatsApp eu não tenho decorado, mas eu pego aqui. O WhatsApp é o 98896-1864. Então pode marcar pelo WhatsApp ou ligando para o Súvag ou indo até o Súvag. Já os pacientes do interior, eles têm que vir pelo sistema de regulação. Então eles têm que ir na secretaria do município deles e eles são encaminhados para o Centro Súvag. Então lá nós fazemos desde o diagnóstico até a indicação e seleção de aparelhos auditivos, e as crianças que tiverem perda auditiva, eles têm também o acompanhamento com a reabilitação auditiva. Então, nós temos 2 setores, de diagnóstico e de reabilitação. Então, no diagnóstico, hoje, na reabilitação, nós temos 162 crianças sendo reabilitadas. Algumas crianças que a gente detecta que tem perda auditiva, algumas são de interiores, então fazem a reabilitação interior, mas as crianças que podem, elas são reabilitadas no Súvag. Então hoje nós temos 162 crianças reabilitadas no Súvag. Nesses 40 anos do Súvag, nós temos já de pacientes cadastrados, vamos dizer assim,
mais de 34.600 pacientes já passaram pelo SUVAG. 35 mil já. 35 mil, né? Se a gente pegar 35 mil. Então, assim, lá a gente faz o diagnóstico, nós temos o programa de teste da orelhinha. Então, as crianças que nascem têm que fazer o teste da orelhinha na maternidade. Porventura não consigam fazer, aparelho quebrado ou não puderam fazer o exame, o SUVAG também dá esse suporte. Nós realizamos audiometria, imitanciometria, emissão autoacústica e IPA, que são exames auditivos para detectar a perda auditiva. Agora, no caso do adulto, porque às vezes a família demora a perceber que o adulto está com a perda auditiva, não é? Isso, eles primeiramente eles têm que fazer o exame auditivo. E é feito, pode ser feito lá? Pode ser feito lá? Esses exames todos são feitos no SUVAG. Todos esses exames são feitos no SUVAG. Feitos os exames, detectada a perda auditiva, nós encaminhamos o paciente para o setor de prótese auditiva. Lá a gente vai fazer uma triagem, porque também tem que ter o desejo do paciente querer usar aparelho, né? Às vezes não basta só ter a perda auditiva, a perda auditiva dele, né? Querer usar o aparelho. Claro. E aí a gente encaminha para o setor de prótese, eles fazem um teste, a indicação, a seleção do aparelho. Quantos aparelhos nós estamos entregando por mês? Em média, 80, 85 aparelhos entregues, né? Fora os testes que são feitos, em média, testes... Tudo gratuito, tudo né? gratuito. Que bom, graças a Deus. Tudo gratuito. Ana, e qual o principal sinal, aquele que tem que chama atenção, é um alerta para a família? Qual o sinal que a pessoa está com o adulto, está com a perda auditiva? O adulto, ele começa televisão muito alta. É clássico. Televisão muito alta, falar muito alto, muitas vezes usar o telefone só em um ouvido, que é justamente o ouvido bom. Então, as pessoas ao redor já percebem esse paciente que está com algum problema auditivo. E o comportamento dele, ele passa a ficar mais quieto ou mais irritado? Fica muito, principalmente o idoso, eles às vezes ficam no isolamento, porque as pessoas ficam perguntando, o quê? O paciente perguntando, não entendi, fale mais alto, e às vezes as pessoas não têm, né, muita paciência. Então, os idosos, na maioria das vezes, eles ficam até isolados, né? Então, assim, qualquer sinal que não está ouvindo bem, procura o Centro SUVAG. Nós estamos preparados para atender todos os pacientes. E as crianças, a gente tem que ter também um olhar muito grande com as crianças. Então, hoje, todas as crianças têm que fazer o teste da orelhinha para detectar precocemente essa perda auditiva. E aí, também nós encaminhamos o aparelho auditivo e reabilitação. E os jovens, os adultos, qualquer queixa, zumbido, tontura, dificuldade de ouvir, procura o Centro SUVAG, que nós vamos fazer toda a bateria de exames. Nós fomos também... Consultas com otorrino, passa por uma avaliação com o otorrino-laringologista. Dependendo da situação, nós temos também o setor de psicologia, o setor de assistência social. Na reabilitação, no setor de reabilitação também é dado todo o suporte. Nós temos o programa de Libras, nós temos o programa de linguagem, audição e fala, nós temos o programa de leitura e escrita, de educador motor, de educação física, de arte. Então, todos esses programas voltados para o desenvolvimento da criança, para que a gente possa proporcionar à criança e também o adulto independência, qualidade de vida, autonomia. E a reabilitação e qualidade de vida, você falou tudo aí. Com a criança nós temos a reabilitação e com o adulto, com o idoso, com o jovem, nós temos a adaptação. Então o paciente usando o aparelho, ele volta ao SUVAG com uma certa regularidade e a gente vai ajustando esse aparelho para que todos os pacientes tenham isso, uma boa qualidade de vida, autonomia, independência e que sejam inseridos no mercado de trabalho, porque tem muito preconceito. Que bom, né? É isso aí. São 8h19, doutor Chagas, o que o senhor diria como pai? Você é pai, nós temos já pacientes do SUVAG na universidade, professor. Que bom. Não é? Minha filha, casada, foi reabilitada no SUVAG, tem 2 formaturas em engenharia da computação e que bom, licenciada graças a Deus. em Libras.
E ela foi aprovada agora no concurso da prefeitura. Que bom. E ela trabalha no SUVAG também. No SUVAG. Doutor Chagas, em que ano ela começou a reabilitação no SUVAG? Em 1981, com 10 alunos. E ela tinha que idade nessa época? Ela tinha, em 81, ela tinha 6 anos. Foi em 75, 81 começou a abertura, né? Imagino que o senhor passou pela sua cabeça. Se aqui tivesse um SUVAG, ela teria sido atendida tão logo. Vocês, na verdade, eu digo tanto assim que ela foi reabilitada pelo SUVAG. A reabilitação do SUVAG não é só ouvir, não é também a pessoa, a mente, a cabeça toda do surdo, não é, para poder ele ter a inclusão social, né? Então o surdo, ele é reabilitado totalmente. Ele às vezes até a leitura labial ele faz, né? Exato, então, muitos deles têm o apoio da leitura lá. E Mônica casou, tem 2 filhos, os filhos não têm saudáveis, graças a Deus. E graças a Deus vai. Agora, Ana, a surdez na criança, é claro que são vários fatores, mas o fator genética, ele é um fator? Um fator forte também. A prematuridade. Hoje a incidência maior da perda auditiva nos bebês, nas crianças, é a prematuridade. Né? Então, uma criança que fica muito tempo na UTI, né, que toma os antibióticos que são necessários para salvar a vida da criança, mas muitas vezes deixam sequelas. A rubéola também. A rubéola também, citomegalovírus também, as medicações podem ocasionar perda auditiva, fototerapia. A consanguinidade também, muitas vezes, né, o primo com primo, né, então também a consanguinidade pode também provocar perda auditiva. Então são inúmeros fatores, mas a gente percebe muito a prematuridade, a rubéola também, o citomegalovírus, toxoplasmose. Nós tivemos também uma incidência grande de perda auditiva quando nós tivemos as crianças com microcefalia por causa do Zika vírus. Então, nós tivemos uma incidência também de perda auditiva. Agora, o tratamento quanto antes, melhor. Quanto mais cedo, melhor. E os quanto sinais? Mais cedo, precocemente. Doutor Chagas aqui se referiu que batia palma, ele meio que não sabia ainda, mas quais são as dicas principais, as mais importantes para a mãe que está nos acompanhando agora e os pais, de uma maneira geral, para ele perceber e correr? É uma corrida contra o tempo. Quanto antes, melhor. Né? Isso. Primeiramente, a criança tem que fazer o teste da orelhinha. Né? Na maternidade ele pode ser feito, como eu disse, se não for feito na maternidade, pode procurar o surdo. Então, primeiramente, porque através desse exame do teste da orelhinha, ele vai detectar se essa criança tem ou não perda auditiva, né? E se observar alguma alteração, é feito o diagnóstico e dado continua. Agora, mas praxe a maternidade fazer? É praxe, tanto na pública quanto privada? Isso, é para fazer. Mas muitas vezes o aparelho está quebrado, às vezes o paciente não volta para fazer o teste e aí essas crianças ficam sem fazer. Então, uma orientação que eu dou a essas mães é observar. Não deixar a criança, de fazer. Primeiramente, não deixar de fazer o teste Atenção, mamãe, se de repente você vai sair da maternidade, o aparelho não funcionou, não deu tempo de fazer por alguma razão. Isso. Pode procurar o centro SUVAG que nós iremos realizar o teste da orelhinha. E esse ano completou 11 anos da lei federal do teste da orelhinha, que hoje é obrigatório. Uma lei federal, existe uma lei federal, é obrigatório realizar o teste da orelhinha. Então, esse ano está fazendo 11 anos da lei federal. E as mamães, o que é que pode observar em casa? Uma criança que você chama, não se assusta, bate uma porta, ela não olha, bate a mão, não olha, cai um objeto, a criança não se assusta, isso aí a mãe tem que ficar em alerta. Pode ser um sinal de perda auditiva. E a gente tem vários graus de perda auditiva. Então, uma perda auditiva leve, moderada, a criança pode até vir se assustar, a mãe falar um tom mais elevado, a criança vai até ouvir, mas por isso a importância do teste da orelhinha.
Quando eu tenho uma criança com a surdez severa, profunda, como foi no caso de Mônica, a filha do Dr. Chaguinhas, essa realmente vai bater uma porta, eles não escutam, cai uma panela no chão, eles não vão ouvir, e aí é um sinal importantíssimo que a criança não está ouvindo. Então, é procurar ajuda. Hoje, nossa cidade, nosso estado tem um centro de referência, que é o Centro Súvag, totalmente gratuito, totalmente pelo SUS. Então, não precisa mais viajar para fazer esses exames. Então, não precisa viajar para nenhum lugar, nem para Recife. Para Recife, só se for para conhecer. De lá para cá, que o daqui superou Recife. Isso, né? E nós, durante muito tempo, recebíamos pacientes de vários estados. Né? Então, assim, hoje pioneiro o Centro Súvag, pioneiro no implante, porque a criança com perda auditiva ou um adulto, se for candidato, ele vai usar aparelho auditivo e se estiver dentro do critério, ele vai para implante coclear também. Então, tanto existe o aparelho auditivo como o implante coclear, tudo pelo SUS também. Uhum. Doutor Chagas, é evidente que o senhor se referiu aí à Mônica, a sua filha casada, 2 filhos, faculdade, passou no concurso. É claro que ela tem o mérito dela, uma menina inteligente. Isso. Mas sua esposa, o senhor, vocês fizeram também muito. A família é primordial. Você buscou muito, tanto que viajou para Recife e tal. É claro que você já se emocionou aí, mas para o pai, para a mãe que está ouvindo, como é que você resumiria essa sua batalha, essa sua luta? Juninho, porque é um estímulo também, uma forma de você incentivar o pai, a mãe que tem um problema na família. O que eu vejo e sinto muito é que eu ando às vezes no interior, pelos interiores aí, vejo aqueles flanelinhas, né, surdo às vezes, que não tem essa reabilitação por lá, né? Eu fico pensando assim, como se o Súvag pudesse expandir mais para o interior e implantar esse sistema lá de recuperação, que calcule no interior do Rio Grande do Norte, aqui lá pelo Paraná, depois de Pau dos Céus, qual a reabilitação que tem, não é, para essas crianças. Então, o pai procura lá, a família é o mais importante da reabilitação do surdo, muito. O pai é tudo, a mãe. Isso, tem que ter a participação da família. Tem que ter a participação total. É muito bom. É muito bom. Olha, você está ouvindo aí. Se não tiver, o Súvag toma conta e reabilita, né? É isso. Bom, eu quero agradecer aos dois, realmente 40 anos do Súvag, um trabalho fantástico, maravilhoso, histórias de superação como a sua, um depoimento. Falar em depoimento, eu vi aqui vou ler aqui, eu não vou dizer de quem é o depoimento, porque mas eu vou dizer aqui, vou ler aqui, tem um depoimento. Eu estou no Súvag desde pequeno, 4 anos, e agora com 12, sabia que eu aprendi muitas coisas legais, por exemplo, o organismo, a fala, a audição, leituras, educação física, etc. Eu também gosto muito dos professores, eles são muito legais. Que lindo, que lindo. Outro aqui o trabalho da reabilitação, né? muito gratificante. Tem outra aqui, essa é uma menina. Desde pequenininha eu era surda e não falava. Mas hoje eu falo porque tive a sorte de ter professoras que me ajudaram a falar, ouvir, escrever, aprender libras. Hoje sou mais inteligente e comportada. Agradeço aos professores do Súvag. E por aí vai, tem vários depoimentos, mas eu separei esses dois aqui. A surdez é uma deficiência que não é vista, vamos dizer assim. Então, para nós que somos ouvintes, né, ouvir os barulhos são comuns. Mas imagine essas crianças, quando a gente coloca um aparelho que eles param, eles escutam, eles respondem. Choram. É muito lindo, choram. Crianças que abrem a torneira da pia e falam, tô escutando, ó. Shh. Faz assim, ó, eu tô ouvindo. Quem é ouvinte, né? Às vezes não dá importância esse batido, mas a criança que é surda e na hora que coloca o aparelho, que a gente fala, a gente até diz, mamãe, fale alguma coisa, e a mãe fala e essa criança olha. Então além da surdez, tem a não falar. Exato. Não é? Então, Duplamente, né?
Então, é um trabalho muito lindo, um trabalho de 40 anos. O SUVAG é uma instituição muito humana, né? As pessoas, esses depoimentos dessas crianças é porque eles são bem acolhidos por todos os profissionais e tem esse lado humanizado, né? Que a gente abraça esses pacientes, tanto bebês como os jovens, como os adultos. E esse ano, não vou aproveitar, e nós estamos, diante da pandemia, nós não podemos ter muitas comemorações diante da pandemia. Mas nós vamos realizar, de agosto até dezembro, mensalmente umas lives com temas importantes, referentes. Isso, a saúde auditiva. Então, as pessoas sigam nas redes sociais do SUVAG, no YouTube, porque todos os meses vão ter uma live com temas importantes e importantes. Na quinta-feira, dia 26, nós vamos estar fazendo um mutirão de teste da orelhinha. Então, as crianças que chegarem lá, os bebês, os recém-nascidos, das 7h30 até as 12 horas, até o meio-dia, vão fazer os testes o teste da orelhinha. Olha aí, mamãe, papai. Totalmente gratuito. Precisa levar a documentação, tá? Agora, se a pessoa já fez, por exemplo, na maternidade, é necessário repetir o exame? Tem que fazer. Não, na realidade, isso, a criança faz o teste. Se falhar, tem que ir para o reteste. Então, muitas vezes essas mães não voltam para a maternidade para fazer o reteste. Então, pode ir para o SUVAG que nós vamos realizar o exame, né? E repita o WhatsApp e também o telefone fixo. Pronto, o telefone fixo é o 3605-2477 e o 3605-0303, né? O Centro SUVAG, ele fica ali na Avenida Lima e Silva, 966, no bairro Nazaré. Fica ao lado do Armazém da Caridade. E o WhatsApp é o 98896-1864, né? E aí, quarta-feira, dia 25, nós vamos começar com a primeira live com a professora Cátia Alvarenga, a professora de São Paulo, doutora Cátia Alvarenga, falando justamente também sobre a importância do teste da orelhinha. E na quinta-feira, dia 26, a partir das 7h30 da manhã até meio-dia, nós vamos estar realizando o teste da orelhinha. Então, os 40 primeiros bebês que chegarem vão realizar o teste da orelhinha. Tem que levar a documentação, a cópia do comprovante de residência atualizado, a cópia do CPF, a cópia do registro da criança e a caderneta de vacinação para que a gente possa anotar o resultado, certo? E essas 40 crianças vão realizar. Se as outras crianças que, porventura, não possam fazer o exame nesse dia, elas vão sair já com o exame agendado. Então, a gente sabe que nessa pandemia houve um grande atraso. As crianças, muitas mães não foram fazer o teste da orelhinha com medo da pandemia. Então, assim, a oportunidade dessas mães fazerem... Chegou. Quinta-feira, dia 26, pela manhã, no Centro SUVAG. Eu só dar uma informação, é que na diretoria do SUVAG, ninguém tem honorários. São voluntários. Pais de surdos. Só pode participar quem é pai de surdo. E os nossos... O mandato, eu fui o primeiro presidente, estou sendo agora, mas foi alterado várias vezes, né? Você não pode ficar... A alternância no poder é importante, né? Exatamente. Ana Cláudia, fonoaudióloga do SUVAG, esse trabalho é excelente, não só seu, mas de todos, eu quero estender a todos. Uma equipe maravilhosa. Equipe eu sempre digo que o SUVAG, o passado e o presente, está presente nas nossas mãos. Que bom. Doutor Chagas, quero te agradecer os dois e dizer a você que os parabéns à sua família, tá? E à família SUVAG. Estamos à disposição aqui sempre que precisarem. A Rádio Cidade, a nossa 94 FM está à disposição. Muito obrigado por ter vindo. Agradeço a 94 também, FM. Juninho, obrigada pela oportunidade, o Centro SUVAG, né, de portas abertas. Né, e parabenizar, né, o SUVAG pelos 40 anos. Eu faço parte dessa história há 18 anos, muito orgulho de fazer parte. Parabenizar toda a equipe, uma equipe maravilhosa, uma equipe voltada para fazer o melhor pelo paciente. Podem nos procurar que vão sair bem recebidos, bem atendidos. Não e com se todo fala o em dinheiro diagnóstico. lá, viu? Então tá bom. SUVAG, 40 anos, uma instituição filantrópica, e você que ouviu muito bem, pode ser que alguém da sua família não esteja ouvindo tão bem e você tem que procurar o SUVAG. Ana, obrigado por ter vindo, doutor Chagas, e a gente toca o barco aí, meu amigo Olivan, tá só começando o Noite 94.
Foi ótimo.